Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no canal Conectados a Cristo para trazer uma palavra de Deus para você. Então, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, porque a palavra de Deus é que nos transforma, a palavra de Deus é que nos traz paz. Podemos buscar muitas coisas neste mundo, mas o que realmente traz a paz que excede todo entendimento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, se inscreva aí, compartilhe aí com seus amigos e eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Então eu quero falar aqui sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 45, que ele diz assim, olha: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e olha só o que aconteceu, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nesse momento aqui é quando Jesus ele vai ao Getsemane, já ali tempos, alguns momentos antes ali da entrega dele aos soldados ali da sua crucificação, tempos antes ali que realmente ele saberia que ele seria levado para cumprir aquilo que Jesus veio para fazer. E nesse momento ele chama os seus discípulos, os seus principais discípulos, para estarem ali com ele em oração e vigiando, naquele momento onde tem aquela passagem ali, se você for ler os versículos anteriores, quando ele fala para o Pai: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Imagina ali a aflição de Jesus. E quando ele olha para os seus discípulos, eles estão dormindo. E eu quero falar aqui sobre Pedro e sobre os 8 degraus na queda de Pedro. É isso mesmo. Nós estamos falando sobre a crucificação e vemos ali Pedro na história de Jesus como aquele discípulo arrojado, aquele discípulo corajoso, aquele cara que não tinha tapas na língua, aquele discípulo que realmente estava ali para proteger Jesus e sempre afirmando e reafirmando que ele estava ali com Jesus. Ele que foi aquele que andou sobre as águas, ele que mesmo na sua intrepidez ali naquele momento tirou a sua espada e cortou ali a orelha do soldado, meu Deus, que foi ali também usado pelo próprio Satanás, quando Jesus ele exorta e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Foi com Pedro. E Pedro sendo ali chamado por Jesus, sendo um discípulo ali, o companheiro, tanto é que nas vezes quando Jesus chamou os discípulos para orar, era Pedro, Tiago e João, que estava ali nos momentos principais com Cristo. Mas, neste momento aqui da crucificação, Jesus havia dito para ele: olha Pedro, você me negará. E Pedro falou: não Cristo, não Jesus, não mestre, até naquele dia eu vou estar com o Senhor e se for preciso eu morrer pelo Senhor, eu morrerei. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes você tem ouvido isso? Sobre fidelidade, sobre estar junto, sobre não abandonar, sobre realmente ser aquele que você pode contar. Mas eu quero te dizer que Jesus, nós podemos contar com ele o tempo todo, porque ele nos chamou, ele chamou você, ele chamou a mim, ele chamou a cada um de nós para estarmos com ele, porém em vigilância, em oração. Não podemos nos distrair, precisamos estar atentos, precisamos orar sem cessar, precisamos ruminar a palavra de Deus, precisamos estar na presença, nós precisamos nos santificar. E olha só o que aconteceu com Pedro, eu vou falar aqui, por quê? Porque a história aqui de Pedro, ele revela como o Senhor, na sua santa fidelidade, adverte e continua nos advertindo até hoje. Então olha só, vamos observar algumas coisas aqui na queda de Pedro e que possamos também prestar muita atenção nas nossas próprias vidas. Será que nós temos estado na presença? Será que nós temos fugido? Será que nós temos tomado as decisões certas? Então olha só, Pedro, ele estava cheio do quê? De autoconfiança. Eu sou, eu posso, eu vou, eu oro, eu consigo, eu entendo, eu aprendi, e o eu tomou conta dele. Olha só no versículo 33 aqui do mesmo texto, ele fala assim, olha:
Eu, porém, roguei por ti, né? Jesus aqui falando, né? Quando Jesus estava avisando a Pedro. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha aqui o que Jesus estava falando. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele estava tão cheio de si que ele não reparou que ele ainda não tinha se convertido. Olha só, ele andou 3 anos e meio com Jesus. O que é que Jesus falou? Quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Meu Deus do céu, olha só isso. Será que nós realmente estamos aí fazendo a vontade do Senhor? Será que realmente nós estamos convertidos ou estamos apenas convencidos? Meu Deus. Então, essa foi o primeiro passo aqui, a autoconfiança. Segundo degrau aqui, na queda de Pedro aqui, ele dormiu quando ele tinha que vigiar. Nós não podemos descansar, queridos. O inimigo das nossas almas, ele não dorme. Ele não descansa, pelo contrário, ele está ao derredor, esperando uma brechinha para ele entrar. Então, aqui nós lemos aqui em Lucas 22:45, Jesus chegou, olha, mas vocês não puderam vigiar comigo. Mesmo que de tristeza, mesmo quando nós estamos passando por momentos de luta, nós não podemos deixar a nossa guarda baixar. Nós precisamos estar vigilantes, em oração, nos motivando, procurando ajuda, procure ajuda. Procure aí alguém, um homem, uma mulher de Deus que possa te auxiliar, que possa realmente te ajudar, em nome de Jesus. Terceiro degrau na queda de Pedro, ele reagiu de forma carnal. Ele teve reações carnais. Quantas vezes quando nós agimos com ímpeto, nós agimos na nossa carne e não na vontade do Senhor? Eu faço sempre uma pergunta para mim: Senhor Jesus, o que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui no meu lugar nesta situação? Quando nós conseguimos fazer isso, quando nós conseguimos parar para pensar, eu tenho certeza que você irá conseguir dominar a sua carne. E olha só no versículo 50 do mesmo texto do capítulo 22 de Lucas, o que ele fala, olha. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Quem foi? Pedrão, claro. Agiu na carne, no ímpeto, na força. Jesus o repreendeu e ainda Jesus, ele reconstituiu ali a orelha de Malcom, o servo, o soldado que estava ali. Nós não podemos agir na carne. Quarto degrau aqui na queda de Pedro, ele seguiu Jesus de longe. Quantas vezes nós temos vivido essa vida seguindo Jesus de longe, sem querer nos comprometer, sem querer nos aproximar? Nós precisamos estar colados, nós precisamos estar juntos. No versículo 54 ele fala: então prendendo-o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote e Pedro seguia de longe. Seja na bênção, seja na provação, nós precisamos estar perto de Jesus. Precisamos estar íntimos de Jesus. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Orando, jejuando, lendo a palavra, congregando, participando das programações da sua igreja, do seu ministério. É isso mesmo. Nós precisamos estar envolvidos com as coisas de Deus. Nós não podemos estar longe. Ah, mas eu não tenho vontade. É sem vontade mesmo. Ah, mas eu não tô conseguindo ir. Força, peça ajuda, peça socorro, mas não fique de longe. E esse foi o quarto degrau da queda de Pedro. Olha, o quinto degrau, ele sentou-se com os ímpios. O que lá fala lá em Salmo 1? Não assentai, não participai da mesa com os ímpios. Não escute, não participe, não coma, não esteja ali realmente ouvindo e deixando-se contaminar. O que ele fez? Ele sentou-se com os ímpios. Olha só no versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, olha só, aqueles que estavam ali, prendendo, participando, gritando, prendam Jesus, e aquele momento todo ali, aonde Pedro estava, olha só, Pedro tomou lugar entre eles. Meu Deus. Aí eu fico imaginando aqui, quando nós fazemos isso,
nós começamos a ouvir, nós começamos a nos alimentar daquilo e começa a pensar, sabe que isso é verdade mesmo? Ai, sabe que não precisava de tudo isso mesmo? Meu Deus! Olha só, o 6º degrau aí na queda de Pedro. Ele se escondeu atrás de mentiras. No versículo 58 ele fala, pouco depois, vendo o outro, disse, também tu é dos tais? Olha só, porque ele e os discípulos eram confundidos com Jesus. Mas ele falou, porém Pedro, Pedro, porém, protestava. Homem, não sou. Olha só, mentindo. O pai da mentira é quem? Olha só, o que fez parte aí da queda de Pedro. Ele praguejou e jurou. Lá em Marcos, capítulo 14, eu vou ler aqui rapidinho aqui, muita calma nessa hora. Em Marcos, no capítulo 14, deixa eu ver aqui, no versículo 71. Marcos 14, 71. Ai, meu Deus. Segura aí, eu preciso ler esse texto aqui para você. Marcos 14, 71, ele disse assim, da seguinte maneira, olha só. Ele, porém, começou a praguejar e jurar. Meu Deus, não conheço este homem. Olha isso, ele jurou, ele começou, fica imaginando aí Pedro gritando, eu não conheço, vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando que eu faço parte disso? Olha só, quantas vezes ele negou Jesus, ele mentiu e ele continuou ali jurando. Quantas vezes nós juramos para realmente não sermos tratados? Não, eu não, mas foi. Vamos aí admitir. Outro degrau aí, o 8º degrau aqui na queda de Pedro. Negou o Senhor 3 vezes. Jesus já tinha predito isso. Ele falou, antes que o galo cante 3 vezes. Olha só no versículo 57 aí do capítulo 22. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, diz também, tu és dos tais? Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele. Porém, ele negava. Pedro insistia, não compreendo o que vocês estão falando. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Ele negou, antes que o galo cantasse, ele negou 3 vezes a Jesus. E essa foi aquele golpe mortal, onde Pedro voltou atrás, ele olhou para trás, ele voltou para a sua antiga vida. Meu Deus, quais desses passos muitas vezes nós temos aí passado e não estamos percebendo? Precisamos estar vigilantes. Depois disso, Pedro desistiu do ministério, Pedro voltou para sua velha vida. Hoje nós poderíamos falar que ele voltou aí para suas velhas práticas. Ele levou até algumas pessoas com ele, porque quando nós colocamos a nossa mão no arado, querido, quando nós começamos a servir a Jesus, agora existem pessoas que estão te seguindo, e se você parar, elas vão parar também. Mas quando Jesus ressuscitou, ele veio tratar com Pedro. E por 3 vezes ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro teve que responder, e na última vez, Pedro com seu coração entristecido, respondeu, Senhor, tu sabes. E ele se arrependeu e Jesus tratou com ele. Eu quero te dizer que Jesus quer tratar com você, Jesus ele quer tratar conosco, porque Jesus ele nunca desiste de nós na sua santa e poderosa misericórdia. Então identifique qual degrau você está. Será que nós estamos aí descendo os degraus da queda? Ou será que nós estamos aí vigiando e orando e realmente fazendo aquilo que é necessário? Pense nisso, medite nisso. Faça aí uma lista daquilo que realmente é necessário na sua vida. Busque ao Senhor, separe um tempo para o Senhor e tudo na sua vida será diferente. Que Deus te abençoe, te guarde, tua casa, tua família, em nome de Jesus e até o próximo.